Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Quem pode falar comigo assim, olha? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes, Senhor. A ti não há outro igual a ti. Pode fazer assim, ó. Digno és de glória. Maravilha. Você aí no grupo MGA, na internet que está ao vivo, não tem ainda? Adquira através do nosso site graçaapostolado.com, através da nossa rádio mgaonline.com, através dos vários grupos de WhatsApp MGA. Peça o seu e eu te envio pelos correios. Série Graça e Apostolado, volume 7. Aonde você estiver, coloque a mão na sua Bíblia e diga comigo assim: Senhor, eu creio, por isso eu falo. Que a tua palavra me será revelada e não voltará para o Senhor vazia. Porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Amém? É isso aí. É a fé ativada. Ovelhas, o apostolado de hoje trará para vocês um fundamento de vida espiritual. Fundamento tal que eu penso que todo cristão, todo crente, todo filho de Deus deve estar fundamentado, deve viver assim. Eu penso que não há outro modo de viver. Eu penso que como cremos em Deus, não há outro meio, não há outro modo. Se não, Jaque, por favor, se não viver desta forma. Deus testifica por meio de sinais. Você não vai ver Deus com os seus olhos, porque Jesus disse em João 4:24 que Deus é Espírito. Então você não vai ver Deus com os seus olhos. Mas você vai ver o que Ele faz. Vou falar de novo. Você não vai ver Deus, você vai ver o que Ele faz. Você não vai ver Deus, você vai ver o que Ele faz. Deus faz coisas grandiosas, milagres que não podem contar. Deus dá chuva sobre a terra e põe o humilde num alto lugar. Deus faz coisas grandiosas. Jó 5, milagres que não podem contar. Deus dá chuva sobre a terra e põe o humilde num alto lugar. Deus dá chuva sobre a terra, põe o humilde num alto lugar. É o que está escrito. Irmãos, tem caneta aí? O que está escrito tem que se cumprir em sua vida. O que eu falei? Você não tem uma Bíblia? Quem tem uma Bíblia? Quem tem uma Bíblia? Você tem uma Bíblia. A Bíblia não é um livro como um gibi, como uma revista, um jornal. A Bíblia, ou na Bíblia, contém uma palavra profética de Deus mesmo.
Por isso Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porque na Bíblia é como se Deus estivesse falando com você. A palavra profética. Ontem, hoje, eternamente. Ontem, a Deus falou com Moisés, falou com Davi, falou com Josué ontem. Ele é o mesmo ontem, ele falou. Verbo no passado, ele falou. Se ele é o mesmo, ele fala. E ele falará. Na Bíblia contém uma palavra para você. Sabe aquela palavra que só falta falar o seu nome? Diga bem forte. Deus testifica por meio de sinais. Deus testifica por meio de sinais. Você não vai ver Deus com seus olhos, mas você vai ver o que Ele faz na sua vida. Deus e Moisés, Deus e Abraão, Deus e Isaac, Deus e Jacó, Deus e Josué, Deus e Davi, Deus e Jesus, Deus e Paulo, Deus e Pedro, Deus e Marcos Gomes. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 13, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 13. Já oramos para que o Espírito Santo te revele, amém? Gênesis 13. Diga comigo, essa é a palavra central, diga, Deus testifica por meio de sinais. Gênesis 13, 2. Olha lá, ó. Gênesis 13, 2. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. 3 sinais. Você quer ver Deus na vida de Abraão? Só um versículo. Eu vejo Deus na vida de Abraão. Abraão era como eu, você, pessoa normal. Abraão como eu, como você. Dorme, acorda, trabalha. Abraão é uma pessoa normal. Você não pode pensar que Abraão era um extraterrestre. Também Abraão. Abraão é igual eu e você, irmão. Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias era igual eu, igual você. Você não pode pensar que o Elias era um super crente. Mas também o Elias orou. Ora também! Deus é o mesmo. Temos o mesmo espírito de fé. Diga comigo. Temos o mesmo espírito de fé. Fala isso para o seu irmão. Quer o endereço? 2 Coríntios 4,13. Como é que eu vou esquecer isso, meu irmão? Como é que eu vou esquecer? Me foi revelado que temos o mesmo espírito de fé. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Não muda nada de Abraão para mim e para você. Não muda nada de Elias, de Moisés, de Josué. Deus é o mesmo. Nós temos o mesmo espírito de fé. Ou só eu entendo isso? Não acredito, só eu entendo isso. Você tem que crer em Deus como eu creio, porque eu creio em Deus como eles creram. Por isso Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores. Por quê? Porque Paulo quis dizer, você tem que crer em Deus como eu creio. Hebreus 6:12, porque eu estou crendo como eles creram. Vou falar só mais uma vez, hein? Você tem que crer em Deus como eu creio, porque eu estou crendo como eles creram. Tem caneta aí? O apóstolo é um exemplo de cristão que Deus colocou na igreja, é um modelo. Ele não é mais salvo, ele não é melhor, mas o apóstolo é um... Coríntios 12:28, há uns, pois Deus primeiramente apóstolo. Por quê? É o modelo de Deus, de crente. Por que ele disse ser meus imitadores? Porque é o modelo de Deus para a igreja. Ou só eu entendo isso? Será que só eu que entendo isso? Por que Paulo disse ser meus imitadores? Por quê? Tem caneta aí? Diga comigo, o apóstolo é o modelo de Deus para a igreja. Fala para o seu irmão, por isso que Paulo disse ser meus imitadores. Porque o apóstolo é o quê? É o modelo. Ele não é melhor que você. Ele não é maior, ele não é mais salvo. Não é isso. É só um modelo. Por favor, pela revelação que Deus dá. Eu quero ouvir bem alto.
Deus testifica por meio de sinais. Você não vai ver Deus, mas você vai ver o que Ele faz. Como é que eu vou ver o que Ele faz? Bom, Abraão era como eu e como você, uma pessoa normal. Gênesis 13:2, Abraão era rico. Mas por que? Vamos parar aí. Por que Abraão era rico? Do nada? Não. Olha aqui Gênesis 12, foi aqui que começou. Tudo começou aqui, ó. Gênesis 12, verso 1. O Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, toma uma atitude de fé. Ah não, isso aqui é eu que estou falando. Quem pegou essa? Você tem que se ligar no que Deus está falando. Amém, Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Verbo no futuro. Ele não tinha mostrado ainda. Aí vem a fortaleza. Como é que eu vou sair se ele não mostrou? Obedece a Deus. Ele disse: sai. Aí a fortaleza. Mas como que eu vou sair se ele disse que vai mostrar ainda? E se ele não mostrar? Ele não mostrou. Também como é que eu vou? Não dá para ir mesmo porque ele não mostrou. 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Ele disse que vai mostrar, ele não mente. Obedece a Deus. O que Deus mandou fazer? 3 letras, sai! Você crê em Deus mesmo? Ele falou: sai, ou vai, ou vem, ou fica. Obedeça a Deus, o que Ele falar, obedeça. Não queira entender, não fica com... Irmão, viver por fé é isso aqui, ó. Sai, verso 2, sai. Olha o verso 4, olha o verso 4. Olha o verso 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Olha lá, Gênesis 12:2. Sai, 4, partiu. Eu estou te ensinando o que o Espírito Santo me ensinou em 1992. Eu estou em 2022. Isso aqui é a revelação que eu tenho de 92. O Espírito Santo disse: olha Abraão pela fé. Sai, verso 2, 4, partiu. Por favor, vamos ter uma aula com o Espírito Santo? Gênesis 12:2. Sai, verso 1, 4, partiu. Simples assim. Vamos ler todo o texto? Gênesis 12:1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei, te abençoarei, amaldiçoarei, te amaldiçoarei. Verso 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha dito. O que o Senhor tinha dito? Verso 1. Sai. Verso 4. Partiu. E por obedecer a Deus, Gênesis 13:2, já era muito rico em gado, em prata e em ouro. Por quê? Cadê o tema, Jaque? Porque Deus testifica por meio de sinais. Tem caneta aí? A obediência nos traz bênçãos. O que eu falei? Estou esperando você anotar aí no caderno. 10 segundinhos para você escrever essa frase, você nunca mais esquecer. A obediência nos traz bênçãos. Abraão, sai! Verso 4, partiu. Verso 1, eu te mostrarei. Não deixa a fortaleza entrar, mas ele nem mostrou como que vai. Não interessa se ele mostrou ou não. Ele disse que vai mostrar, creia. Tem caneta aí? Quando você crê e toma uma atitude em cima do que você crê, você está vivendo por fé. Quando você crê e toma uma atitude em cima do que você crê, é a hora que você está vivendo por fé. É simples assim. A teologia que complicou tudo é simples assim. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Não fizeram curso, não fizeram seminário, não foram na escola dominical. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu estou citando Atos 2:4, para quem não sabe. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Mas assim? Ué, como é que você quer? Um dia eu falei para uma pessoa:
pela graça você é salvo. Mas assim? Como é que você quer? Você é salvo pela graça. Mas assim? Mas se você quiser carregar um caminhão nas costas, não tem problema, você continuar sendo salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça como você. Eu só não levo o peso do caminhão nas costas. Eu só não levo o peso da lei. Para que eu vou pagar um preço de ser salvo se eu já sou salvo pela graça? Alô? Diga comigo. Deus testifica por meio de sinais. A última vez hoje, era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Essas três coisas são o quê? São três sinais de Deus. Como é que eu vou ver Deus na vida de Abraão? Alô? Como é que eu vou ver Deus na vida de Abraão? Boa noite, seu Abraão. Ô, seu Abraão, tal. Ele ia falar, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa aí? Você tá... E você assim? Ô, Abraão, eu tô ficando acanhado. O que tá... Você tá... Não, eu tô querendo ver Deus na sua vida. Não é assim que você vai ver Deus na vida de Abraão. Você vai ver o que Deus fez na vida de Abraão. Você não vai ver Deus na vida de Abraão. Você vai ver o que Deus fez na vida de Abraão. Por favor. Abraão, Isaac e Jacó. Não é assim que se fala? Abraão, Gênesis 12, Gênesis 13. Vamos para Isaac, Gênesis 26. Vamos para Isaac, Gênesis 26. Qual o assunto hoje, hein? Deus. Irmão, você não é crente? Ou seja, você não crê em Deus? Você não crê em Deus? Você não crê na Bíblia? Você pode ter certeza que sinais estão acontecendo ao seu redor. Eu não quero crer que você não está vendo, porque tem coisa que não tem. Tem coisa que não tem como não crer que é Deus. Tem coisa que não tem como não crer que é Deus. É o quê? É sorte? Eu não tenho sorte. Eu tenho Deus. Eu tenho sinais de Deus em minha vida. Eu não sou sortudo. Eu tenho sinais de que Deus é comigo. Diga pela fé, eu tenho sinais de que Deus é comigo. Agora começa a pensar aí, começa a olhar para a sua vida. Começa a olhar ao redor da sua vida. Lembra aí de segunda-feira passada, lembra aí de semana passada, lembra aí o ano passado, lembra aí o que Deus fez quando sua filha, não sei, não estava lá, você sabe o que Deus fez aquele dia. E sabe, vê Deus, vê os sinais da sua vida. Diga, é Deus. É o que isso aí? Gênesis 26, olha aí. Gênesis 26 eu acho lindo demais. Gênesis 26, versículo 13. Gênesis 26, 13. Engrandeceu-se o homem, está falando de Isaac. Porque o verso 12 diz o quê? Ao 12, semeou Isaac. Então está falando de Isaac. Gênesis 26, 12. Alô, nós já vimos Deus na vida de Abraão. Agora vamos ver Deus na vida de Isaac. Porque não adianta o Isaac falar, Deus é comigo. Então cadê Deus na sua vida? Cadê? Deus é com você, cadê? Porque o Abraão mostrou Deus na vida dele. Gênesis 13, 2. Agora vamos ver Deus na vida de Isaac. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. Diga bem forte, por quê? Verso 12, porque o Senhor estava com ele, o Senhor o abençoava. O Senhor era com ele. O que Paulo disse? Se Deus é por nós. Então Deus era com Isaac. Olha lá, está claro ou não está claro? Paulo disse, se Deus é por nós. Será que ele era com Isaac? Está aqui, ó, verso 12. Ele se engrandeceu, recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor era com ele. 13, engrandeceu-se o homem e foi, segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, 2000, 2002, 2005. Ele foi se enriquecendo. Tem caneta aí? Ninguém vai dormir pobre e vai acordar rico como Abraão. É um processo. Do Gênesis 12 para o Gênesis 13, é um processo. Salomão disse, tudo tem o seu tempo. De 12 para 13 tem um tempo. Então Abraão obedeceu a Deus e de repente, verso 13, já estava rico, tinha gado, tinha ovelha, tinha prata, tinha ouro.
E o Isaac, olhando o seu pai, que é Abraão, semeou. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque ele tinha sorte. Porque Deus era com ele. Diga bem forte. E o que aconteceu com Isaac? Verso 13. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo. Oh! Até que aconteceu o quê? Até que se tornou um fracassado na vida. Até que se tornou o quê? Muito poderoso. Gostoso ser crente demais, né, irmão? Não é gostoso ser crente? Olha o que aconteceu com Abraão. Eu estou vendo. Olha o que aconteceu com Isaac. Eu estou vendo. Verso 14. Possuía ovelhas e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Os ímpios, nossa, você vê o Isaac? Cava um poço, água. Cava outro poço, água. Cava outro poço ali, água. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Verso 28. Não vai ter jeito. Temos visto claramente que o Senhor é contigo. Tudo que o cara fazia prosperava, dava certo. Diga comigo, Deus testifica por meio de sinais. Qual sinal, ou quais sinais na vida de Isaac? Verso 12, recolheu 100 vezes mais. Qual sinal na vida de Isaac de que Deus testificava? 13, ele se engrandeceu, ele foi se enriquecendo, ele se tornou muito poderoso. Qual o sinal de que Deus era com Isaac mesmo? Era com Isaac mesmo ou era só uma religião? 14, possuía ovelhas e muita gente de serviço. O homem virou empresário, virou patrão, virou chefe. Só eu que estou entendendo isso. Mas vamos falar mais um segundo do pai de Isaac, o Abraão. Gênesis 24. Mais um pouquinho sobre Abraão. Eu adoro. Gênesis 24. Coloque o seu dedo no verso 1. Nem preciso ler muito. Não preciso ler tudo. Gênesis 24, 1 já fala tudo. Gênesis 24, 1. Era Abraão já idoso e avançado em anos. Deus testifica por meio de sinais. Olha lá. O Senhor em tudo o havia abençoado. Não é gostoso ser crente assim? Não é gostoso servir a Deus? Não é gostoso servir a Deus? Gênesis 24, 1. Se você não morrer, você vai ficar velho, irmão. O que eu disse? Qual o problema de ficar velho? Nenhum. Qual o problema? Aqui o Abraão. Gênesis 24, 1. Era Abraão já idoso. Qual o problema de ficar idoso? Não tem problema nenhum. Fica mais experiente. Era Abraão já idoso e avançado em anos. Avançado, ele não tinha 25 anos. 90 ela vai fumar. E qual o problema? Qual o problema? O Moisés tinha 127 anos. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Era Abraão já idoso e avançado em anos. Olha que gostoso. Encha a boca e diga: e o Senhor o havia abençoado em tudo. E em outras palavras, em todas as áreas. Pensa aí, irmão. Deus tinha abençoado Abraão em todas as áreas. Mas isso aí é com Abraão, né? E com Isaac é o quê? Mas também era com Isaac. Você quer que eu fale de Jacó? Sem problema algum. O pai Abraão, o filho Isaac e o neto Jacó. Vem comigo, vamos falar de Jacó. Um pouquinho de Jacó. Gênesis 30. Um pouquinho de Jacó. É só um breve resuminho. Gênesis 30. Gênesis 30. Quem já achou, diga amém. É uma maravilha. Gênesis 30. Vamos ler aqui desde o versículo 35. Gênesis 30, 35. E separou, quer dizer, o Jacó, e separou naquele mesmo dia os bodes listrados e emalhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos. Em outras palavras, aqui estava havendo uma organização. Quer prosperar, irmão? Organiza a sua vida. Isaías 38. Põe em ordem a tua casa. Quem pegou essa?
Tem gente que não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Tem gente que não sabe quanto ganha, não sabe. Você não tem um caderninho? Você não tem uma cadernetinha? Entrou 50, gastei 20, sobrou 30. Entrou 1.000, gastei 200, tem mais 800 ainda. Quando eu fui contar 800, entrou mais 1.000. Fui contar os 1.000, entrou mais 500. No dia 10, no dia 20. Sabe? Organização, irmão. Paulo disse, fazei tudo com ordem. Gênesis 30, 36. Então, por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó, 37, Gênesis 30, 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. Então pôs as varas que tinha descascado em frente dos rebanhos, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. 39. Concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. As ovelhas davam crias, abençoado. Jesus disse em Marcos 4 que a terra por si mesma frutifica. Primeiro a espiga, depois o grão cheio na espiga. Tem caneta aí? Fala para o seu irmão. Deus é um Deus de prosperidade. Tem caneta aí? Lendo a Bíblia há 30 anos, eu percebi 2 coisas em comum. Com todos os homens de Deus da Bíblia, 2 coisas em comum. Lendo a Bíblia já há 30 anos, eu percebi 2 coisas em comum em todos os homens, todos que criam em Deus. 2. Saúde, todos tiveram. E prosperidade. Não vou nem falar de dons, de manifestação, de milagres, do mar abrir, não vou nem falar disso aí. Todos na Bíblia, sem exceção, todos tiveram 2 coisas em comum. Todos. Na lei, na graça, antes da lei, todos tiveram em comum. Saúde. O Eliseu tinha tanta saúde, porque vai morrer um dia, não tem como não morrer nunca. O Eliseu tinha tanta saúde, que mesmo morto, quando pegaram o Eliseu morto e jogou na cova, quando os ossos... Alguém crê na Bíblia aqui? Quando os ossos de Eliseu, que estava morto, tocou no outro morto, o morto reviveu. Lendo a Bíblia há 30 anos, eu descobri 2 coisas em comum com todos, antes da lei, na graça, com judeu, com hebreu, com gentil, com todos. 2 coisas em comum. Saúde e prosperidade. Ô Isaías, eis-me aqui, Senhor. Vai até Ezequias, diz e fala para ele, põe em ordem a tua casa, senão morrerás. Tem uma chance, põe em ordem, senão. Está entendendo aí, por favor? Isaías 38, põe em ordem, senão. Põe em ordem sua casa, senão morrerás e não viverás. Entendeu, Isaías? Ou Ezequias entendeu? O Isaías está indo embora. O Isaías está indo embora, o Ezequias... Senhor, lembra-te que te servi por tantos anos e te honrei, te louvei, e tudo que eu fiz para ti foi de coração, com inteireza, com integridade. Oh, meu Deus! E Deus falou, Isaías, eis-me aqui, Senhor, volta lá e fala para o Ezequias. Eu não falei que ele ia morrer se ele não colocasse em ordem? Já começou a orar, já vou manifestar. Fala para ele que eu vou dar para ele 15 anos a mais. Para quem ia morrer, não está bom? Não está bom para quem ia morrer? Pô, irmãos, se eu souber que eu vou morrer e vou ter mais 15, putz, dá para ir num monte de lugar, não dá? Em 15 anos não dá para fazer um monte de coisa ainda? Para quem ia morrer? Gênesis 30, versículo 39. Concebiam os rebanhos diante das varas e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas, malhadas. E então separou Jacó, está falando de Jacó, o neto de Abraão, filho de Isaque. Então 40, separou Jacó os cordeiros e fez os rebanhos olhar para os listrados. Você tem que organizar, irmão. Serve a Deus e se organiza. Ah, tem que fazer isso, então faz. Tem que ir ali, então vai. Tem culto de oração, vem no culto de oração. Tem culto de louvor, vem no culto de louvor. Vamos louvar a Deus, louva de coração. Esquece tudo e todos e louva de coração. Faz como Ezequias. 40. Então separou Jacó os cordeiros e os fez
os rebanhos olhar para os listrados e para os pretos no rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. A direção que Deus te der, você segue, é assim que eu vivo. Todas as vezes que as ovelhas fortes concebiam, punha Jacó as varas diante do rebanho nos bebedouros, para que concebessem diante das varas. Mas quando o rebanho era fraco, não as punha. Organização. Dá para fazer isso? Eu vou fazer. Não dá, não faz. Está claro ou não está claro, hein? O Espírito Santo não habita em você. Paulo disse, se sois guiados pelo Espírito Santo, não está debaixo da lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. Verso 42, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Amém, Jacó? Que serve a Deus. Coloque seu dedo no verso 43. Gênesis 30, 43. E o homem... Nossa! Estou vendo aqui que o que aconteceu com Jacó, aconteceu também com Isaac. E lendo a Bíblia, eu vi, que eu não sou bobo, que o que aconteceu com Isaac também tinha acontecido com Abraão. Daí a frase, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em outras palavras, Deus se manifestou a Abraão, se manifestou a Isaac, se manifestou a Jacó. Mas a José, aí vem Moisés, Josué, até chegar em nós, e ele veio falar para você o que, Jaque? O que Deus veio falar? O que Deus veio falar? Que ele o quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quem recebe? Fecha os olhos e diga assim, ó, Deus testifica por meio de sinais. Diga, não vou ver Deus, vou ver o que Ele faz. Olha o Jacó, olha o Gênesis 30, 43. Gênesis 30, 43. E o homem... Aconteceu o que com ele? Se enriqueceu. Alô? Tem algum problema aqui em se enriquecer? Ah, pastor, eu vou me enriquecer. Também, pastor. Ué, o apostolado diz, 2 Coríntios 9, 11. Em tudo sereis enriquecidos. Quem recebe? Fala para o seu irmão, está escrito. Em tudo sereis enriquecidos. É a Bíblia! É a Bíblia! Jesus disse o que em Marcos 4, 26? Fala para o seu irmão, no reino de Deus é assim. Quem recebe? No reino de Deus é assim, irmão. Quem disse que para você é só luta, hein? Quem disse para você é só batalha? Ah, Jesus disse no mundo, mas ele só disse isso, não falou mais nada, então, só isso que ele falou. É, a Bíblia diz no mundo, mas a Bíblia só fala isso, não fala mais nada. Muda o foco, irmão. Muda o foco. O Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus de Isaac é o seu Deus. O Deus de Jacó é o seu Deus. Paulo disse em Efésios 4:6 que há um só Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o seu Deus. Há um só Deus. E Ele é o mesmo. Muda o foco, muda o foco. Você sabe que está escrito que o justo verá pela fé. Precisa ver aonde está direcionada a sua fé. Se no problema, nossa, o problema, ou se na solução, há anjos em meu favor, todas as coisas colaboram para mim. Quem entendeu, hein? Fala para o seu irmão, precisa ver onde está ativada a sua fé. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Aí, pastor, porque a doença... Ah, você vai enfatizar a doença. É porque o médico disse... Ah, então você está crendo no que o médico disse. Ah, mas então o médico... Não, pera um pouquinho. Eu estou querendo te dizer que há alguém acima do médico. Só isso.
Não estou invalidando o médico em nada. Só estou querendo te dizer que a palavra do médico não é a última. Eu já vi quadros serem revertidos. Muda o foco, irmão, muda o foco. Ao invés de enfatizar, de alimentar a doença, enfatiza a cura. Ao invés de enfatizar o problema, ficar alimentando, enfatiza a solução. Só quem entendeu. Gênesis 30, 43, vou mudar. Gênesis 30, 43. E o homem se... Cadê a caneta? Sublinha aí, ó. O homem se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Em outras palavras, estava cumprindo tão bem na vida de Jacó que Deus é o mesmo. Deus é o... Você não pode ficar falando, você não pode nem pensar. Ah, mas Deus com Abraão, oh, mas Deus com Davi. Já morreram. Agora é Deus comigo, agora é Deus com você. Eles já morreram, agora é a nossa vez. Oh! Agora é a sua vez, Abraão. É a sua vez, Isaac. É a sua vez, Jacó. É a sua vez. Oh, você não está percebendo? Estou só te mostrando um exemplo. Já morreu. Abraão já morreu. O Isaac já morreu. Jacó já... Eu estou te mostrando só um exemplo para você ver que Deus é o mesmo. E Ele testifica por meio de sinais. Você não vai ver Deus, você vai ver o que Ele fez. Está claro ou não está claro? Diga comigo, não vou ver Deus com os meus olhos. Vou ver o que Ele fez. Não tenho tempo, tem que correr. Vai lá para Atos capítulo 10. Tem que correr, senão não dá tempo. Atos 10, resumindo, apertando, resumindo. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Cadê a caneta? Marca na sua Bíblia aí, ó. Atos 10, 38. Como Deus... Quem? Deus. Como Deus... O que Deus faz mesmo? Cadê Jaque? O que Deus faz? Deus o quê? O que Deus faz? Cadê os que creem em Deus? E o que Deus faz? Como que Deus testifica? Como? Tá claro? Atos 10, 38. Como Deus... O que Deus fez? Como Deus deu a unção do Espírito Santo a Jesus de Nazaré. Olha lá, ó. Deus ungiu com o Espírito Santo, é Deus deu a unção, a mesma coisa. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Até Jesus precisou da unção, hein? O que eu falei? Imagina você para pregar a palavra, ou mulher ou homem. Você precisa da unção. Para pregar, para ensinar, para orar, para ministrar. Você precisa da unção. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Vai fazer a obra de Deus, você precisa da unção. Não adianta você querer pular, pegar um atalho. A primeira coisa, escreva aí. A primeira coisa que um homem ou uma mulher precisa para fazer ele tem que ter a unção. A mulher tem que ter a unção. O homem tem que ter a unção. Precisa ter a unção do Espírito Santo. Se Jesus precisou da unção, e eu que não sou Jesus? Salmo 89, 20. Achei a meu servo Davi com o meu Santo Espírito ungir. Vai ler a Bíblia. Todos na Bíblia precisaram da unção. 2 Reis 3,15. Me traga um tocador. Quando ele começou a tocar, a unção veio sobre mim. Era Eliseu falando. Todos, sem exceção, precisaram da unção. 1 João 2,20. Vós tendes a unção. 1 João 2,27. A unção permanece em vós. Todos precisam da unção. Não tem como servir a Deus sem a unção. Os que estão servindo a Deus sem a unção, vocês estão vendo essa religião morta, fria, apática, esse sistema falido,
que fala de Deus, está com a Bíblia na mão, mas parece um velório, parece um necrotério, vale de ossos secos. E então disse-me o Senhor: o que você está vendo no sistema? Estou vendo ossos sequíssimos. Profetiza sobre eles. Comecei a profetizar, não é que os ossos começaram a reviver? Não é que começaram a receber vida, não é que começaram a receber vida. Estavam mortos. Estava ou não estava? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Para aí. Corre aqui em Atos. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho aqui, ó. Atos capítulo meia dúzia. Está no Atos 10? Volta aí 2 páginas. Atos 6, verso 8. Só para você ver que Deus é o mesmo e usa o mesmo princípio. O que eu falei? Deus é o e usa o mesmo? Diga comigo, Deus é o mesmo. E usa. Oh, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Coloca a mão aqui na testa. Diga, Deus é o mesmo. E usa o mesmo princípio. Diga, Deus é o mesmo. E usa o mesmo princípio. Diga, Deus é o mesmo. E usa o mesmo princípio. Você nunca mais esquecer. Que Deus é o e usa o mesmo. Você vai ler a Bíblia, o que ele fez com um, fez com todos. Davi precisou da unção. Elias, Eliseu, Samuel, todos. Jesus precisou da unção. Quem está entendendo? Olha Atos 6:8. Olha Atos 6:8. Atos 6:8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Pula para o verso 10. Estou correndo. Atos 6:10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Mataram, apedrejaram, mas não taparam a boca dele. 10. Não podiam resistir à sabedoria, ao espírito, à unção que ele falava. Apedrejaram, mataram, mas não puderam calar ele. O que é o verso 10? Atos 6:10. É o quê? O que é Atos 6:10? É consequência de Atos 6:8. Atos 6:10. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. É o que isso aí? Isso é consequência de Atos 6:8. Estevão, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, fazia sinais, prodígios entre o povo. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Isso é um homem que tem a unção de Deus na sua vida. Vamos para Atos 12. Tem que correr contra o relógio. Qual que é o assunto hoje, igreja abençoada? Qual que é o assunto? Não me vem com essa conversa que você crê em Deus, que Deus está na sua vida, que Deus é contigo. Se não tiver sinais, eu não crerei. Não me venha com essa conversa que você crê em Deus, que você crê na Bíblia, que Deus está na sua vida, que Deus é com você. Você pode falar o que você quiser. Se não tiver sinais, eu serei o primeiro a não crer. Por quê? Porque será apenas uma religião vã, humana, terrena. Isso está cheio na terra. É ou não é verdade? Você não precisa falar que Deus é com você. Eu vou ver Deus com você. Não precisa falar. O Estevão nunca me falou nada, eu vi Deus na vida dele. O Elias, o Eliseu, o Moisés, o Josué, eles não me falaram nada. Nem conheci eles. E eu vi Deus na vida deles. Eu nem conheci Abraão, eu vi Deus na vida de Abraão. Tem caneta aí? A prova de que Deus, de fato, é com uma pessoa. São sinais e evidências. Ponto. É forte? É forte. Não posso fazer nada, irmão. Você está ouvindo a verdade como ela é. Você está ouvindo uma palavra revelada, profética. A prova, eu não tenho medo de falar a verdade. Nossa, pastor, então o quê? Irmão, eu não sei, irmão, eu sei de uma coisa. A prova de que Deus, de fato, é com alguém,
são os sinais e as evidências. Não precisa ser, não precisa abrir o mar. Não precisa. Não precisa não. Mas tem que ter sinais e evidência. Eu vou olhar para Eliseu, foi na casa de uma mulher. O que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Faz um bolo primeiro para mim. Ô filho, oi mãe, esse homem aí está mandando fazer primeiro para ele. É a última que nós temos, ele está mandando. Mãe, ele é um profeta, hein? Ele é um profeta, hein? Filho, mas se a gente fizer... Mãe, ele é um profeta. Ô mãe, o que ele disse? Ele falou que se eu fizer primeiro para ele, a farinha não vai acabar e nem você. Foi isso que ele falou. Então faz para ele primeiro, mãe. Pelo amor de Deus, eu nem estou com fome. O quê? Eu já andei com profeta. Eu já andei com profeta. Eu sei o que é quando uma palavra sai da boca de um profeta. Eu sei. Um irmão aqui na igreja, no ministério. O irmão chegou a mim, tinha 2 filhas para criar, aluguel atrasado, vivendo de cesta básica da Igreja Batista, ia embora para o interior. Porque ele já estava com 50 anos, 2 filhas para criar, aluguel atrasado, não tinha o que comer, desempregado. Chegou, falou, pastor, eu vou embora. Eu falei, irmão, você vai embora? Eu vou embora para o interior, vou catar latinha na rua, porque aqui não dá não. O que está acontecendo? Não, aluguel atrasado, estou velho, 2 filhas para criar, eu estou vivendo de favor, eu vou embora. O que você sabe fazer? Estou falando besteira? Você presenciou tudo isso aí. O que você sabe fazer? Eu lido com ferro velho. Eu compro e vendo. É? Pega o dinheiro prestado com alguém aí, aluga um terreno e começa a trabalhar. Sabe o que aconteceu com o homem? O homem está rico. Estou falando besteira? O homem está rico. Casa própria, sítio, chácara, carro. Quem está me entendendo, hein? Casa própria. Ele morava de aluguel. Não tem casa própria. O cara morava de aluguel, tem chácara, tem sítio. Eu sei o que é uma palavra que sai da boca de um profeta. Eu sei. Atos 12, senão não termino nunca. Atos 12, verso 6. Qual o assunto hoje? Deus. Atos 12, 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. Estava preso mesmo, não tinha como fugir. Verso 7. De repente sobreveio um anjo do Senhor. Quem crê nos anjos, hein? Atos 12, 7. De repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa! E caíram-lhe das mãos as algemas. Mas não estava preso? Não estava algemado? Não quero saber. Eu sei que as algemas se soltaram. Mas como? Eu não quero saber, irmão. Porque essa algema... Para de pergunta! Deus fez, creia! Tem gente que fica... Mas por quê? Mas aqui... Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Você está preso, está algemado. O anjo apareceu, soltou. Você vai ficar perguntando, irmão. Creia no milagre, creia em Deus, creia no anjo. Segue sua vida. Atos 12, versículo 8. Disse o anjo, ô Pedro, cinge-te depressa e calça tuas sandálias. E o Pedro fez assim. Disse-lhe mais, pega aí teu paletó, teu blazer. Aquele tempo não era blazer, né? Lança as costas, tua capa e segue-me. Pedro saindo, o seguia. Ele não sabia o que era real, que o anjo estava fazendo. Ele pensava que estava tendo uma visão. Olha que legal, agora eu estou solto. Não, agora você está não, você está mesmo. Não é visão, não, é real. Atos 12, 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Alô, quem crê em Deus e na Bíblia, hein? A qual se abriu por si mesma. Se Deus está abrindo a porta, passa, irmão.
O negócio está feio, a dificuldade. Irmão, se Deus abrir a porta, passa. Não fica perguntando como que a porta abriu, mas onde se viu a porta? É porque, irmão, abriu a porta, passa. É Deus. Se der, depois você entende. Se não der, também não tem problema nenhum. Não fica preocupado em entender tudo. O que eu falei? Então pega essa profética aqui, pega essa. Nem tudo eu entendo quando eu estou ministrando. Vírgula. Mas eu creio em tudo. Nem tudo eu entendo. Quando Deus mandou dar um soco na barriga da mulher, você acha que eu entendi? Quando eu fui pôr a mão numa criança de 11 anos, tomei um choque e pulei para trás, dei um estalo, saiu faísca. Você acha que eu entendi? E eu vou parar para querer entender? Deus mandou dar um soco na barriga da mulher que estava gorda. É claro que eu não entendi. Mas ele mandou fazer. E eu relutei com ele por algum tempo até que eu fiz. Eu sei que a mulher era gorda e ficou magra. Marcos 4:26. No reino de Deus é assim. Atos 12, versículo 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Olha que lindo. Você não vai ver Deus, você vê o que Ele faz. A qual se abriu por si mesma, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo voltou para o céu. Ele não precisa ficar com você 24 horas. Ele veio, ministrou, diga glória a Deus. Ele veio, ministrou saúde, ministrou prosperidade, ministrou livramento e foi embora. Diga glória a Deus. Não tá bom? O anjo foi embora. Atos 12, versículo 11. Pedro, tornando a si. Eu imagino Pedro assim, porque na rua estava o Pedro e o anjo. O anjo pegou na mão do Pedro, tirou ele da... Eu imagino Pedro assim com ele. Porque ele estava preso meia hora atrás. Preso, algema, cadeia, prisão, cela. Eu imagino Pedro e o anjo na rua. O Pedro. Aí o anjo foi embora. Aí o Pedro. Não é que é verdade mesmo. Eu estou pensando que era uma visão, que era um sonho. Não é que eu estou na rua mesmo, eu estou livre. Nossa. Fala para o seu irmão. Quando Deus se manifestar, creia. Atos 12, verso 11. Pedro, tornando a si, disse: agora sei que todas as coisas para o nosso... Atos 12, 11. O Pedro disse: agora sei verdadeiramente que Deus testifica. Não, ele falou assim: eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Deus me livrou. Papai. Fala para o seu irmão: Deus testifica por meio de sinais. Dá tempo de mais um. Corre para Atos 16. Dá tempo de mais um. Atos 16. Atos 16, verso 6. Atos 16. Desculpa. Verso 22. Por que eu falei 6? Atos 16, 22. Atos 16, 22. A multidão levantou-se unida contra Paulo e Silas. Esse eles é Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-os na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, sábado tem culto de oração, hein? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eu te exalto, és tudo em minha vida. Eles presos. 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus.
e os outros presos os escutavam. De repente, Atos 2, de repente, ouviu-se um som de um vento. Não é Atos 2 que eu estou lendo, desculpa. É que o de repente é o mesmo, hein? Quem pegou? O de repente de Atos 2 e o de repente de Atos 16 é o mesmo, hein? Amém? Atos 16, verso 26. De repente sobreveio um terremoto tão grande e os alicerces do cárcere se moveram, abriu-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Você quer entender? Você é geólogo? Porque eu estou até agora sem entender. Eu estava preso, de repente o chão começou a tremer, e a terra começou a tremer, e de repente me soltou, e eu estou livre. Mas como assim a terra tremeu? Pelo que eu vi aqui geograficamente. Pica a mula, irmão! Está solto, está livre! O anjo veio ministrar! A porta abriu, passa, entra, dá glória a Deus. Olha Deus testificando por meio de sinais. Você quer entender? Você quer entender? Vou falar mais uma vez que o Espírito Santo manda. Eu não entendo tudo que eu faço. Por vezes ele que manda fazer. Eu não entendo tudo, eu sou servo dele, eu não sou ele. Faz isso, eu faço, sou obediente. Vai lá, eu vou. Falar isso, eu falo. Mas para falar isso aí, pode falar, então eu falo. Lembra do Abraão? Sai, ele saiu. Eu não entendo tudo, mas eu creio em tudo. E ele testifica por meio de sinais. Vamos terminar? Em 1 ou 2 minutos. Mas ouça isso. Não abra mão de que haja sinais de Deus em sua vida. Não abra mão. Você não crê em Deus? Você não crê na palavra de Deus? Então, não abra mão de que haja sinais de Deus em sua vida. Levante sua mão direita e feche seus olhos. Não abra mão de que haja sinais de Deus em sua vida. Os sinais são a prova de que Deus é por nós. Paulo disse, se Deus é por nós, será que Ele é mesmo? Os sinais são a prova de que Deus é por nós. Por isso não abra mão de que haja sinais de Deus em sua vida. Nós vivemos de sinais, eu preciso que Ele testifique, senão como que eu sei que é Ele? Como que eu sei se Ele está no negócio? Eu preciso que Ele testifique por meio de sinais, seja sim, seja não. Enfim, quando Deus de fato é com alguém, sempre haverá sinais. Quando Deus de fato é com alguém. É só você ler a Bíblia. Eu li alguns versículos. Pode ler antes da lei, pode ler na lei, pode ler na graça, pode ler onde você quiser. Livro histórico. Quando Deus de fato é com alguém, sempre haverá sinais. Agora, não interprete errado, equivocadamente, o que são sinais. Sinais pode ser positivo, vai. Sinais pode ser negativo, não vai. Você vai ler na Bíblia e você vai achar Deus falando não muitas vezes. Quem está entendendo? Então não pensa que sinais é só positivo. Sinais é Deus, Jó 38, é Deus testificar. Ele fala ora de um modo, ora de outro. Ele pode falar sim, ele pode falar não. Ele pode falar vai, ele pode falar não vai, recua, aguarda, espera. Tudo tem o seu tempo determinado. Quem está entendendo, hein? Vamos terminar com Hebreus 2. É claro que é o verso 4.
Hebreus 2:4. Foi daqui que saiu a revelação de hoje. Alguém ouviu a voz de Deus hoje aí falar com você? Deus falou com você? Deus foi claro com você? Você vai sair daqui diferente, uma nova pessoa? Você vai viver de um modo diferente? Vamos terminar com Hebreus 2:4. Vamos ficar de pé. Hebreus 2:4. Eu disse aqui profeticamente, não abra mão de que haja sinais de Deus em sua vida. Diga comigo, eu não devo abrir mão de que haja sinais de Deus em minha vida. Então levante a mão direita, feche os olhos e diga, eu não vou abrir mão de que haja sinais de Deus em minha vida. Seja sim, seja não. Seja vai, seja fica. Vamos terminar com Hebreus 2:4. Hebreus 2:4. Também, para quem não sabia, Deus testificou com eles. Com eles quem? Com todos na Bíblia. Eu estou em Hebreus 2:4. A Bíblia começa em Gênesis 1, no princípio criou Deus. A Bíblia começa lá. Do Gênesis 1 até Hebreus 2:4, Paulo disse, Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres. O mar se abriu, encontraram broa na areia, chamado de maná. O pão caía do céu, enfiava na areia, por causa do vento, eles cavucavam, eles tropeçavam. A palavra maná vem do hebraico. O que é isso? Maná, o que é isso? Eles estavam andando e de repente tropeçavam. O que é isso? Aí cavucava assim, tinha uma broa. Quem crê em Deus, hein? Ô irmão, você está num deserto, numa dificuldade tremenda, e de repente Deus manda um pão do céu. Você não acha que era pão velho embolorado, né? Quem crê em Deus? Diga comigo, tudo que Deus tem para mim é o melhor. Como que é? Agora só os que crê. Hebreus 2:4. Também Deus testificou por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Eu amo esse texto. Esse texto mudou a minha vida. Esse único versículo me ensinou como de fato crer em Deus. Sabe aquele negócio de falar que crê em Deus, mas não acontece nada? É disso que eu estou falando. Sabe aquele negócio de falar que crê em Deus, que crê na Bíblia e tal, mas Deus está lá no céu e você está aqui na terra se lascando? É disso que eu estou falando. Esse texto mudou minha vida, porque o Espírito Santo me deixou claro. Marcos, se Deus é com você, então haverá sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Marcos, Deus vai testificar com você. Mas cadê Deus? Aonde está? Marcos, Deus vai testificar com você. Por meio de sinais. Através de sinais. Não, você não vai ver Ele. Mas você vai ver que são coisas que Ele faz. Ah, você encontrar um pão no deserto é o quê? Pô, não tem forno, não tem fogão. É encontrar uma broa, um pão no deserto. Você está andando no deserto, onde a dificuldade é extrema. De repente toca na rocha e sai água. Isso é o quê? Não é um grande sinal de Deus em sua vida? Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou maravilha. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou maravilha. Eu vou entender, Senhor, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade.
opera segundo a sua vontade. Opera segundo a sua vontade.